Entre os muitos hábitos que vêm se transformando, um dos que mais se destacam é o de consumo de mídia e de entretenimento. Num cenário em pleno movimento, áudio e vídeo se sobressaem. Não é exagero dizer que ambos vêm se saindo muito bem em desempenho. O mercado de podcasts, por exemplo, ressignificou o setor de áudio. A publicidade no segmento movimentou nada menos do que 1,4 bilhão nos Estados Unidos em 2021. No Brasil, o consumo se destaca não apenas pela grande quantidade de ouvintes, mas também por já ser uma atividade frequente do dia a dia deles. Mais da metade dá um play uma vez por semana. As múltiplas formas de consumo de vídeo, por sua vez, fazem com que esse formato continue sendo uma das principais fórmulas de conectar marcas com o público. Não à toa, o impacto causado na população também chama a atenção dos anunciantes, cujos esforços nesse tipo de conteúdo seguem a mesma tendência crescente. Em 2021, 63% de todo o investimento publicitário no país foi feito em formatos de vídeo. Produzir e distribuir conteúdo, seja em áudio ou em vídeo, nunca foi uma tarefa simples, mas agora ganha novas camadas de complexidade que desafiam a nossa indústria. Estamos falando de tecnologia, de uma nova geração e de uma nova forma de conexão. Como mobilizar e reter a audiência? Como conquistar novos públicos? Qual é o modelo de negócios ideal? Há ainda espaço para crescer? Ainda estamos errando nesse tipo de comunicação? Eu sou Regina Augusto, diretora executiva do SEMP, e esse é o SEMPcast, o podcast do SEMP. Bom, para a gente conseguir entender um pouquinho mais e mergulhar nesse universo de áudio e de vídeo, eu tenho 2 convidados para lá de especiais hoje aqui no SEMPcast. Vou conversar com o Rodrigo Tigre, Country Manager da Intravision Cisneros Interactive e presidente do Comitê de Áudio Digital do IAB. Muito bem-vindo, Tigre. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Não, eu estou bem feliz e curiosa para aprender um monte de coisa com vocês. E ao seu lado, o Écio Floridi, diretor de vendas e operações da Samsung Eds Latam. Bem-vindo, Écio. Obrigado, Regina. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui conversando com vocês. Pois é, eu acho que a gente quis justamente juntar vocês dois nesse episódio porque estávamos falando um pouquinho antes da gente iniciar a gravação sobre como que os últimos 2 anos, 2 anos e meio, a gente já está indo para o 3º ano do pós-pandemia, como que acelerou alguns hábitos, né? Eu acho que o consumo de áudio e vídeo, nesse contexto, também se transformou muito. E aí eu queria, para a gente começar, que vocês falassem um pouco da trajetória de vocês e até chegar nesse lugar que vocês estão, começando pelo Tigre. Tá bom. Não, obrigado. Bom, a minha trajetória foi sempre no digital, né? Eu comecei a trabalhar com internet em 95, 96, quando a internet começou, né? E eu era jovem, tinha 18, 19 anos, 20 anos, e eu gostava muito de jogos, sempre gostei muito de jogos, e o meu caminho de negócio acabou começando por aí. Então eu montei com uns amigos uma editora distribuidora de CD-ROM antes da internet. Quando começou a internet, a gente montou um e-commerce lá em 97 e depois um portal de games, né? E aí a gente acabou parando com a parte de distribuição e começamos mais da parte de conteúdo em games. Eu tive um portal de games que era na época do canal de games do Zais, né? Na época não era nem Terra ainda, antes do Terra, e depois do Star Media, né? E eu acabei seguindo, depois veio a bolha, aí o negócio mudou, eu trabalhei numa produtora como gerente de projetos, e depois eu voltei para a parte de mídia, né, digital, como sócio do Netcard. Na época era um site de cartões virtuais, né, que esse negócio acabou, mas ele tinha, sei lá, na época era 2000, 2001, 2002, ele tinha 3 milhões de usuários, era um negócio gigante. E aí, enfim, eu tive um hiato nesse meu meio digital, porque meu pai faleceu em 2001 e eu virei produtor rural. Ele tinha um sítio em Teresópolis que fazia produtos orgânicos e salada pronta para consumo, né?
Fiquei 3 anos aí. Uma coisa totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas a vida do campo, ela é muito mais bonita na fantasia do que na prática, né? Trabalhar com o dia a dia, né? Enfim, do agro. Eu era pequeno, né? Eu vendia folhosas, alface, que era bem complicado. Aí eu vendi o sítio e voltei. Voltei para os meus antigos sócios, que depois do Netcard tinham crescido, estavam também com o Estrela Guia, que era um site esotérico. E o público era muito feminino, e a gente acabou montando o Feminice, que era um portal feminino, que foi comprado pelo Bolsa de Mulher, né? E aí fiquei 2 anos no Bolsa, que era um empreendimento digital voltado para mídia maior, né? Grande, chegamos a ter 60 pessoas. E aí eu acabei saindo para trazer para o Brasil a Populis, que era uma ad network, né? É uma rede de blogs, na época isso já era 2011. E depois a Redmass comprou a Populis, né? Como eu troquei de sócio, né? E a Redmass, né? A Cisneros comprou a Populis, e agora a Cisneros comprou a Redmass e a Intravision comprou a Cisneros. Então, na verdade, apesar cheia de 4 nomes, né? Desde 2011 eu venho atuando na mesma coisa. E com a entrada da Cisneros, né? Da Intravision, né? Na verdade, Cisneros antes, veio essa plataforma de áudio digital. Então, desde 2015, né, a gente trabalha com áudio digital. Inicialmente, né, com inventário de rádios online, né? Então a gente tem uma rede já com parceiros locais e entrega de mídia em áudio com dados. E a gente, desde 2018, começou a olhar para a parte de podcast. Então a gente também tem uma rede de podcast, né? Então, hoje, dentro dessa unidade de áudio, né, a gente tem a AudioEd, que tem toda essa rede de áudio de spots em áudio digital, né, com rádio, streaming, podcast, a rede de podcast, que a gente faz projetos de conteúdo, e a gente acaba produzindo também programa para as marcas, né? A gente fez para S10 Cast, né, um podcast voltado para o agronegócio, o Bradesco, a gente está no 3º ano de produção do podcast de investimentos deles, né, o Insights, enfim. E a gente vai crescendo muito, mas ainda tem muito que crescer. E a gente tem uma outra unidade de negócio, né? Só falando aqui da Intravision, né? Que é mobile e games, né? Com foco bem em games. Então a gente está olhando muito desse entretenimento digital, né? Com foco em áudio e games. A gente tem uma outra parte, né, de vídeo que essa vai falar bastante aqui. Que são esses momentos de entretenimento que têm mudado e crescido bastante aí, né? Principalmente ultimamente. Perfeito, a gente vai falar bastante sobre isso. E você, Écio? Bom, bela história. Uma ótima história. Bom, obrigado pelo convite novamente. Adoro estar aqui. Muito legal estar aqui com você, com o Tigre. É engraçado porque eu conheço o Tigre há muitos e muitos anos e não conhecia dessa Exato, com esse trajetória detalhamento, né? É muito interessante. legal isso. Eu achava que eu era antigo nesse negócio de mídia digital. Ele é mais do que Não, eu tô me sentindo, eu falei, gente, você foi falando, eu falei, gente, eu me lembro de todas essas etapas. Eu também. Então, a minha trajetória... Na verdade, assim, a minha trajetória não é muito, diria, comum, eu acho, assim, pra mídia, né? Porque eu não tenho formação em publicidade, né? Eu sou formado em economia. Olha, né? que Eu estudei interessante. economia na USP, mas eu sempre gostei Na muito... fé. Na fé, isso. Mas eu sempre gostei muito de comunicação, marketing. Então, eu fiz alguns trabalhos. Mesmo durante a faculdade, eu comecei a trabalhar com isso. E eu fui morar na Itália, em 98, querendo trabalhar com comunicação e marketing. Queria, né, passar um tempo lá, tal, mas eu queria trabalhar com isso. E aí eu comecei a trabalhar, como eu não tenho formação em publicidade, eu comecei a trabalhar com publicidade, diria pela porta dos fundos, né, que era a mídia digital. Estou falando em 1998, então um pouquinho depois que você começou. E, enfim, comecei a trabalhar com isso, eu achei que era uma coisa interessante, e naquele momento eu pensei, pô, isso vai ter futuro, né? Eu acho que eu estava certo. Mas em 98 não era muita gente que dava atenção para isso, pelo menos para a parte de comunicação, né, marketing. Fiquei 2 anos lá, voltei para o Brasil, aí eu tive uma trajetória aqui, passando, né, por agências tradicionais, como a Thomson. Então, eu trabalhei 2 anos na Thomson, cuidando da conta da Ford, sempre com mídia digital, né? Então, eu era diretor de mídia na Thomson, cuidando da conta da Ford. Depois fui trabalhar na agência Clique, mega escola, porque é uma das pioneiras em mídia digital, né? E criativamente era muito forte, né? Exatamente. Não, era sensacional. E aprendi muito lá. Na Thomson também. E
E aí eu mudei de lado, eu fui trabalhar no Yahoo, né? Ao invés de comprar mídia, eu passei a vender mídia. Passei 5 anos no Yahoo. Fui para a Globosat, também aí então saio de um portal, né, Sim. totalmente digital, fui trabalhar numa empresa, né, cujo a fortaleza é a televisão, né, mas era para montar a parte comercial, né, estruturar a parte comercial das plataformas digitais. Então, naquele momento, a Globosat estava começando a distribuir o conteúdo em outras plataformas que não a TV linear. Então, era sites, aplicativos para tablet, para celular e tal. E aí eu tinha uma missão ali que era como que a gente ia monetizar aquilo. Fiquei 6 anos na Globosat. Aí eu montei uma operação, que na verdade tinha uma empresa francesa de mídia programática. Tô falando de 2016 aí, né? Montando uma operação aqui de uma empresa de mídia programática, uma plataforma programática. E eu acabei assumindo essa operação para montar isso aqui. E super legal, teve bastante sucesso, essa empresa depois foi vendida e tal, e passei 4 anos lá, até que há 2 anos eu fui convidado para começar a trabalhar na Samsung Ads, né? Essa é uma operação, a Samsung Ads é uma operação, é uma divisão de comercialização de publicidade. Que é uma operação nova, né? Que Nova. Quando você chega, que ela começa, né? Começa comigo aqui na América Latina. Na verdade, a Samsung Ads é uma operação nova no mundo, na verdade, né? Ela tem 7 anos. Começou em 2015 nos Estados Unidos, né? A Samsung montou essa divisão de venda de publicidade, né? Olhando o que estava acontecendo no mundo em termos de consumo de conteúdo, que a gente pode falar um pouco mais disso depois. Mas aí montou-se essa operação em 2015 nos Estados Unidos, cresceu muito, é uma operação bem robusta lá hoje. Em 2017 montamos essa operação na Europa, em Londres, com a base em Londres para atender a Europa. E em 2020, aí a gente começou a olhar os mercados que a gente chama de emergentes, né? Então, Austrália, Índia, Nova Zelândia, e aí eu cuido dessa operação na América Latina, né? Hoje nós estamos falando quando eu falo América Latina, eu estou falando de Brasil e México, né? Mas a gente tem planos para expandir para outros países aqui na América Latina. Então, essa é Que interessante ouvir vocês, porque o Tigre trouxe aí que a operação com os podcasts começou em 2018 e a sua operação da Samsung Ads em 2020. Ou seja, a gente está falando de algo muito recente. Sim. Uhum. E aí a gente tem, neste curto percurso, 2 anos e meio de pandemia, né? Acho que acelerou muito o consumo desses 2 meios que vocês representam. Eu queria um pouco falar isso. Ela acelerou o consumo e acelerou o próprio mercado, vocês acham? Enfim, o impacto da pandemia aí no... Com certeza. Eu posso falar um pouquinho do áudio? Eu acho que eu vou jogar uma bola para você. Porque a pergunta vale para os dois, aqui né? É isso. E o que eu vi, assim, que a gente acompanhou muito de perto, acho que todo mundo, né? Porque mudou muito a dinâmica, né? Todo mundo em casa, mudou a dinâmica de consumo de mídia aí. Logo no início da pandemia, né, falando de podcast, a gente viu que teve uma queda de audiência, né? A gente está falando aí março, abril, maio, nos primeiros 3 meses de pandemia. Por quê? Porque estava todo mundo em casa, muito do consumo do podcast era nesse trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, que acabou, né? E a gente estava querendo saber o que ia acontecer com o mundo. Então, eu tô em casa, a TV no centro da casa ficava ligada o dia inteiro. E naquele momento teve pico, né? Os canais. Sim. A CNN, lembra? Aqui no Brasil a série foi lançada, começou, enfim. E a gente queria saber o que acontecia, né? Era muita insegurança, né? Assim, no sentido de o que vai acontecer com o mundo. Então, a TV ficou nesse centro da sala. E todo mundo em casa fazendo call, né? Na tela o dia inteiro. Exato. Passou um tempo e a gente viu que aquilo não eram 2, 3 meses de... Não vou chamar de lockdown, porque a gente não teve lockdown, mas de isolamento social. O negócio foi se estendendo. E a gente ficou muito cansado de tela, né? A gente ficou fadiga de tela. A gente tinha... e aí, enfim, é o ritmo de... Claro, cada mercado é um mercado, mas a gente ficou muito na frente da televisão e da tela do computador fazendo reunião. E aí a gente começou a precisar de uns descansos de tela, né? E aí... se descobriu de novo os podcasts, né? Então, nesse momento de lavar louça, aí todo mundo começou a lavar louça, cozinhar, quer dizer, criou-se outros momentos, fazer a faxina, criou-se outros momentos dentro de casa, né? E que você aproveitava escutando o podcast.
inclusive a televisão. Então, hoje se escuta podcast na televisão, né? Através de aplicativos, etc. Que eu acho que o Wesley pode complementar aí também como foi isso do lado, né, dos Smart TVs, que eu acho que também deve ter mudado bastante a dinâmica aí, né? Sim, muito. Assim, a Samsung Galaxy foi criada muito em função dessa mudança de comportamento de consumo, né? Já, era algo que já vinha acontecendo, né? Mesmo antes da pandemia. As pessoas estavam, falando em termos de consumo de conteúdo TV, as pessoas estavam migrando para um consumo VOD, streaming e tal. Mas aí a pandemia acelerou isso de uma maneira, assim, foi um crescimento exponencial. A gente percebeu. E aí muito conteúdo sendo... Porque muito conteúdo sendo produzido para essa plataforma, para o streaming, as pessoas isoladas dentro de casa. Então, o brasileiro sempre gostou muito de TV, né? A relação com a TV sempre foi muito forte, mas aí ele descobriu uma nova maneira de consumir vídeo, né? Que era o streaming, né? VOD. Então, ganhou a TV, esse tipo de consumo, ganhou um protagonismo no período que ficou, não é que voltou para trás, né? Então, a gente percebe isso aqui, não só no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos, que é um mercado que a gente se espelha muito, a gente olha muito o que está acontecendo lá como tendência para cá, e isso aconteceu lá também. Então, a pandemia acelerou demais o consumo de conteúdo e a produção, não só o consumo, então o consumo mudou muito, né? As pessoas passaram a querer mais conteúdo, foi uma faísca, assim, falou, pô, eu quero mais conteúdo, mais filme, mais série, mais... e aí, do lado da produção, também teve um impacto, porque aí surgiram inúmeros aplicativos, né, nessa onda, né, durante e pós-pandemia, inúmeros aplicativos para sejam eles pagos ou gratuitos, para atender essa demanda, uma produção, um investimento enorme, por exemplo, ano passado, mais de 100 bilhões de dólares foram investidos em produção de conteúdo para streaming. É um número muito grande, né? Então, é algo que mexeu na estrutura mesmo do consumo e, consequentemente, na produção e distribuição desse conteúdo. E até complementar assim, falando, né, isso foi 2020, né, que a gente teve essa mudança. 2021, o TIC Domicílios, né, que é o do Comitê Gestor da Internet, faz aquela pesquisa de avaliar como é que é o consumo e a evolução da internet, acompanha de entretenimento vídeo e áudio, e eles estão sempre batendo ali. E música passou assim, né, parte técnico, mas passou 2% ali, atingindo quase que 89% de todos os internautas escutaram música pela internet no ano passado, né? E o vídeo acho que foi 97, 96, quer dizer, 2 pontos percentuais ali, mas realmente está migrando muito para isso, né? Só desculpa, complementando o que ele falou há pouco sobre consumo. Então, a TV, né, essa nova TV, a TV conectada e tal, e de fato o consumo de áudio na TV também aumentou. Uma série de aplicativos. Hoje em dia, áudio, né? até bem lembrado, assim, olhando, a gente fez uma pesquisa no início do ano também para entender como é esse consumo. O primeiro consumo de áudio hoje é o celular, com 80 e tantos %. E, curiosamente, a segunda forma de consumo é a TV. É a TV. Quer dizer, não é mais o seu desktop, não é a TV como consumo de música, né? Agora, essa eu tenho uma curiosidade, porque a Samsung, ela tem um ecossistema aí de telas, digamos, né? Porque tem o smartwatch, tem o mobile, o smartphone e a TV conectada. E há um consumo casado dessas plataformas, ou a gente está falando da tela maior mesmo? Ainda não, tá? A gente está montando essa operação, né? Isso, estou falando no mundo, né? A gente começa com a televisão. Então, por que começa com a televisão? Porque com essa mudança de hábito de consumo, né? A Samsung montou essa operação justamente pensando nisso. Olha, a gente é o maior fabricante do hardware, né, que está na casa dos consumidores. Então, a gente é líder de mercado em vendas de Smart TV no mundo inteiro. No Brasil, o market share da Samsung é enorme, né? Então, bom, o hardware está na casa do consumidor, está na sua casa, está na sua... Quer dizer, não sei se vocês têm TV Samsung, mas imagino que sim, espero que sim. Enfim, está na casa de muitos consumidores.
né? E isso nos dá uma prerrogativa, porque a TV tem algumas features que a gente consegue nos dar, entender o consumo daquele conteúdo naquele aparelho, então a gente consegue ler que canais foram consumidos naquele aparelho, quais programas foram consumidos, né? Então qual publicidade chegou até aquele aparelho, qual anúncio, né? Que rodou. Ou seja, você tem métricas, né? Mais que que métricas, nós temos os dados, né? de consumo daquele. E somado com os dados de consumo, com os dados do próprio hardware. Tamanho da tela, a resolução da tela, que tipo de conexão de internet chega naquele aparelho. Ou seja, informações riquíssimas, né? Riquíssimas, né? Obviamente, tudo em conformidade com a legislação, né? LGPD, não são dados pessoais, mas a gente consegue juntar essas informações e ter um raio-x daquele consumidor que vai ser impactado com aquela publicidade. E isso só a gente consegue ter, né? Porque somos um fabricante, então a gente consegue estar ali numa posição de muito destaque nesse ecossistema. O áudio acompanha a mesma coisa também, né? Assim, quando a gente fala de inventário de rádios, né? Estendendo mais, porque é o maior consumo, no digital a gente tem o uso de dados, né? A gente tem essa possibilidade de fazer campanhas geolocalizadas e aí até além, porque aí você falando de device, né? Você tem todas as informações de tamanho de tela, não sei o que programas ele viu. Quando a gente vai no celular, a gente consegue colocar uma camada de dados que é da geolocalização, que é dos lugares que a pessoa esteve, né? Então, eu posso ter uma campanha, a gente já fez isso, né? Por exemplo, uma campanha não beba e dirija, né? Uma campanha de conscientização. Como é que eu vou achar esse público? Claro, é uma coisa para todo mundo, mas a gente consegue, por exemplo, fazer um cruzamento de pegar pessoas que estiveram em postos de gasolina nos últimos 90 dias e em bares. Então, se o cara foi um cara que teve num bar e num posto de gasolina, provavelmente esse é o cara que eu quero falar, né? Que você vai beber, não dirija. E essa é a beleza do digital. E não só isso, quer dizer, além da segmentação, a gente traz dados também de métricas de resultados, né? O áudio, e assim como, né, quando a gente fala de TV, tem essa dificuldade de ser mais branding, você não clica, né? Eu acho que talvez até alguns produtos são clicáveis lá na TV, né? Depois você... Sim. Né? Mas no áudio você não clica, né? Você está escutando sem um recurso visual. Mas a gente tem como medir, né, o resultado pós-impacto na campanha de áudio através de pesquisa de brand lift, né, que é comum com todos os outros tipos de meios digitais. Mas a gente consegue também fazer o que a gente chama de post-listing attribution, que é um modelo de atribuição a visitas no seu site, né, que a gente coloca um pixel de conversão e eu consigo analisar de todo mundo que foi impactado, quem visitou o site da marca. E a gente consegue uma coisa a mais. Como eu também tenho a geolocalização, a gente tem um modelo que a gente chama de footfall, que é um modelo de atribuição a visitas à loja física. Então a gente mapeia por latitude e longitude os pontos de interesse que a marca quer gerar visita e eu consigo dizer também dentro de uma janela de 15 dias de todo mundo que foi impactado, quem foi aquele ponto de venda. A primeira campanha, esse foi um produto que ficou pronto, que é o Store Visit, né, que existe também com outras plataformas, ele ficou pronto sem brincadeira, em março de 2020. Olha só. Justo quando fechou tudo. E aí a gente ficou um ano e meio quase sem poder, né, fazer isso, porque não fazia sentido. E o primeiro cliente foi o Boticário, né, no ano passado, para a campanha de namorados, então ele já estava vacinado, eles já tinham esse desafio de voltar, né, com as pessoas às lojas, e a gente fez uma campanha super, né, o Boticário tem mais de 5 mil lojas, super geolocalizada no entorno, e o áudio ficou 57% mais barato o custo por visita do que as outras mídias. Então, assim, logo no primeiro teste já teve um resultado super surpreendente. A gente apresentou esse case no MMA junto com o Boticário e depois disso a gente ficou em todos os ciclos. Então, eu acho que é isso. Ainda tem muita coisa que pode ser explorada, né, que as pessoas não sabem. Não sabem, então, porque tudo é muito novo, né? Isso. E é um hábito recém-adquirido, né? E aí, esse exemplo que você trouxe do Boticário, que ele conseguiu se concretizar na retomada, me leva a essa próxima questão. Como que está sendo agora, né? As oportunidades das marcas, esta abordagem do mercado
Fala um pouco dessas possibilidades, assim, Claro. para as marcas. É curioso você falar de Boticário, porque aqui vai um elogio pro time de marketing do Boticário, porque eles também foram nosso primeiro cliente aqui no Olha que legal. coincidência! Então eles percebe-se que é uma marca que Tá antenada. ligada, tá antenada, tá experimentando, tá. Então um abraço aqui pro time do Boticário. Muito bom. parabéns. Agradecemos. Mas, olha, a gente tá em efervescência esse nosso mercado, né? Assim, o que a gente percebe é o seguinte: a audiência já migrou, né? Pra um consumo, falando de vídeo, né? Já migrou pro streaming. Tenho certeza que nós aqui estamos nesse perfil. Consome pouco conteúdo de TV linear, tradicional, né? TV Sim. paga, TV Na minha aberta. casa nem tem mais. Exato. Até curioso, porque assim, a gente tem muita informação. Uma das informações que a gente tem na nossa base, que não é pequena, e esse é um número surpreendente, 1/3 da nossa base não consome conteúdo linear tradicional, TV paga, TV aberta. 1/3. 1/3 já. 1/3. É Gigante. muita coisa. Então, se pensar isso da perspectiva de um anunciante, ele fala, poxa, a TV tá lá na casa das pessoas, o consumo, a relação do brasileiro com a TV é muito forte, só que mudou essa relação. Então, a TV é cada vez maior, a resolução cada vez melhor, só que agora as pessoas estão jogando videogame, estão consumindo VOD, Isso. streaming. Então, da perspectiva do anunciante, ele fala, como que eu mantenho a conexão com o meu consumidor? Que ele está na frente da televisão, mas está fazendo outras coisas agora. Então, é aí que a gente entra. É a nossa grande vantagem competitiva. Então, além de a gente conhecer todo o perfil de consumo, ter os dados do hardware, a gente percebe que vou entregar para esse anunciante o público que ele precisa, né? Usando todos esses dados. Que hoje, provavelmente, uma das maiores dores do anunciante é com essa miríade de plataformas, de opções de áudio, né? De vídeo e tal. Onde eu encontro o meu consumidor? Porque é um consumidor cujo hábito de consumo é muito complexo hoje, né? As pessoas estão ficando só no mundo da TV, né? As pessoas estão transitando. E ele é multitela, né? Estão transitando do linear para um consumo de streaming pago ou streaming gratuito. Ele está transitando o tempo todo. Então, como que o anunciante encontra esse consumidor? Então, a resposta para isso, dados. Tem os dados. Esse consumidor está aqui, ele faz isso. Assim como o Tigre estava falando da geolocalização, então a gente tem que usar os dados a nosso favor, né? Falar, olha, seu público está aqui, vamos trabalhar de uma forma vamos trabalhar isso de uma forma inteligente, né? E o primeiro movimento que eu acho que tem que ser feito, e os anunciantes, então, começaram a perceber isso. Então, é uma coisa natural, né? Se pensar, a gente está nesse negócio há muitos anos. Se você pensar lá no início dos anos 2000, final dos anos 90 e início dos anos 2000, quando surgiu o digital, a audiência migrou para o digital. Então, a audiência começou a consumir, as pessoas começaram a consumir sites de notícias e tal. Sim. Mas a verba ainda continuou por muito tempo na mídia impressa. Exatamente. Demorou para ter esse... Demora. Tem várias razões para isso, mas demora essa transição. Então, primeiro vem a audiência, depois vem a verba. Não, e era um modelo gratuito no início também, né? Lembra? Mas até em termos de... A audiência era muito maior do que o investimento, né, ou que deveria ter aquela audiência. Que é o que a gente vê hoje com áudio, por exemplo. Isso, e com vídeo também. E com vídeo também, No streaming é a mesma coisa. As pessoas passam muito mais tempo consumindo streaming, só que a verba ainda está concentrada na televisão linear. Então, o que a gente está vendo já acontecer, então, lá na Samsung Ads, a gente já viu isso, a gente trabalha com todos os grandes anunciantes. A gente divide lá a área comercial por verticais, né? Então, autos, finanças, CPG e tal. Todos os verticais têm grandes anunciantes trabalhando conosco, né? E o que a gente vai ver agora é esse aumento de investimento, porque eles perceberam que, olha, legal, preciso conversar com a minha audiência está aqui, e então eu vou redistribuir. É isso que tem que ser feito, um rebalanceamento, né? Porque ele está ainda se adequando, e aí, se consolidando. Exatamente. Né? Aí, por isso o nosso trabalho, até falando um pouco do IAB, né? Sim. Quer dizer, é justamente todo o trabalho, né, no comitê de áudio é justamente de educar o mercado, trazer dados de pesquisa, dar visibilidade para o que está acontecendo lá fora, né? Você falou aqui,
1,4 bilhões de dólares de investimento em podcast, né? É muito dinheiro. É muito dinheiro, mas o que vem acelerando, por exemplo, esse dinheiro lá nos Estados Unidos? É justamente a possibilidade de você entregar anúncios dinâmicos dentro do podcast, né? Que é uma coisa relativamente nova. A gente tem essa tecnologia aqui, já temos vários anunciantes, mas ainda há um desconhecimento muito grande, né, das pessoas, dos mídias, das agências, dos clientes, né? Assim, as pessoas não sabem. Então, a gente fez, por exemplo, um curso de áudio advertising no IAB em 2020, né? Então teve aula 2020, 3 anos com isso, muitas pesquisas, né? Pesquisa de consumo de podcast que a gente fez também pelo IAB, né? Que mostrou esse crescimento. Foi muito interessante a gente ver, né? Em 2019, 40% de todos os internautas tinham escutado um podcast. De 2019 para 2021, esse número sobe para 74%. São 30 e tantos % a mais. É muito grande, é muita coisa. Em um curto período, né? Isso. Então, assim, até as marcas entenderem, olharem, ver aonde comprar, como comprar, né? E aí o podcast ainda tem a dificuldade, né? Que ele é digital, mas não necessariamente ele é online. Muita gente baixa para escutar depois. É verdade. Então ainda tem as métricas não são exatamente iguais. Eu não tenho... a métrica é download, mas o download... E as pessoas que escutaram agora... Não, assim, a métrica é download. Independe se ele escutou agora ou depois, né? Então tem algumas questões e a gente está aqui justamente para dar visibilidade, explicar e mostrar como fazer, né? É interessante isso. Porque eu acho que vocês funcionam... Vocês têm esse papel também. Como é tudo muito novo... Desde o século... Desde o século passado. Estou acostumado com isso. É interessante isso, né? Mas o meio acabou mudando, né? Vocês são as mesmas pessoas. E vai mudar. Mas vocês estão abrindo aí esses caminhos novos. Eu acho que o que me encanta no digital é exatamente essa coisa que ainda está em construção, né? De ter coisas novas surgindo o tempo todo. A gente gosta de desafio. Sim, eu adoro isso. Eu adoro o meu trabalho por isso, sabe? Uma das razões principais é essa é a novidade. A gente está mexendo com coisa nova o tempo todo e desbravando. A gente tem eu falo muito com o time de marketing lá, né? A gente tem uma missão, um dos nossos objetivos é educar esse mercado, né? Para essas coisas. E aí a gente tem a vantagem de estar numa empresa global, multinacional, que está atuando em mercados mais maduros, né? Estados Unidos e Europa. E a gente já traz para cá, a gente não precisa cometer os mesmos erros que eles cometeram lá, né? A gente pode cometer outros aqui, mas os mesmos a gente aproveita os erros que já foram cometidos, o aprendizado e traz as melhores práticas e tal. A gente economiza muito tempo e dinheiro, né? Dos anunciantes e tal, para tirar vantagem. No caso específico da TV, Écio, como que o consumo de games, que também é muito grande, impacta nesse seu negócio? Impacta super. É engraçado você falar de gamer, né? Que essa é um tipo de consumidor muito difícil de ser encontrado, né? Na televisão, quase nunca. Né? Então, daí a gente tira vantagem dos dados que eu estava falando. Então, o que a gente tem de dados, né? A gente tem aquela feature que eu estava falando, explicando para vocês, né? É um negócio chamado ACR, né? Que em inglês é Automatic Content Recognition. Então, o que significa isso? A gente consegue entender é uma espécie de, ficando no mundo do áudio, é uma espécie de Shazam de imagem, tá? Para tentar ser bem didático. Eu não sou engenheiro, então eu explico dessa maneira. Então, a cada 3 segundos, mais ou menos, é capturada uma imagem da tela de cada device. Isso joga-se essa informação para um mega banco de dados, que usa-se inteligência artificial e tal, e vai criando as segmentações. Fala, bom, isso aqui sei lá, é o programa de culinária da Globo, esse aqui é o programa de culinária do GNT, esse aqui é o programa de culinária de tal canal, isso aqui é futebol, isso aqui é notícias, esse aqui é o canal tal, esse aqui é o canal tal. E aí a gente consegue criar os clusters. Então, por exemplo, todos os aparelhos que consumiram conteúdo de culinária, de programas de culinária, por exemplo. Uhum. Tá? E aí a gente ativa isso, quando tiver mídia, uma empresa, por exemplo, um fabricante de produto de laticínio, se ela pode usar essa informação. Então, nesse sentido, a gente virou um grande agregador de audiência, canais e
e programas. Falando de game, né, que você tava falando, Sim. que a outra unidade de negócio da gente é exatamente essa de game. games, né? E a gente viu na pandemia um crescimento muito grande de mobile game, né? Que todo mundo em casa também, uma forma de aliviar o estresse. E agora a gente tem uma solução que a gente representa aqui no Brasil, que é a Anzo, que ela tem uma tecnologia, isso também é um produto super novo, a empresa tem 3, 4 anos no máximo, e eles têm uma solução que é como se fosse o outdoor dentro do jogo, né? Então, a gente consegue inserir uma publicidade no jogo de forma nativa, sem interromper aquela experiência do usuário. Então, o exemplo mais fácil, né? Quer dizer, um jogo de futebol, por exemplo, é aquela placa do campo de futebol que a marca aparece ali. Então, aparece dinamicamente, entrega-se programaticamente também, e com todas as verificações, né, de multi, se teve viewability, se teve, né, Nielsen, tá dentro do target. E uma coisa interessante que o viewability, né, dentro do jogo é a partir da visão do usuário dentro daquele mundo 3D. Então, se eu tenho um objeto 3D na frente, né, da publicidade, ele não conta como uma impressão visível. Então, é muito interessante. E aí eu vou te explicar como a gente chega em gamer. Então eu estava explicando do ACR, né? Sim. E aí a gente tem, do ponto de vista do hardware, né? A gente consegue entender tudo que está conectado na televisão. Inclusive consoles de videogame. Então eu consigo saber exatamente quais aparelhos tem Xbox, ou, né, se ele tá ligado. Porque vira um hub, né? Exatamente, vira um hub. E ele identifica o device, né? O device, e a gente consegue saber também, então, da mesma forma que a gente consegue identificar o programa que está sendo consumido, consegue saber o jogo que está sendo jogado. Então, consegue ser muito granular nessa segmentação. Então, eu falo com o gamer. E agora, em 2022, a gente lançou uma TV que é fantástico, tem o Gaming Hub, que a gente consegue ali, o consumidor consegue jogar o videogame sem o console de videogame. Basta conectar o controle na televisão e ele joga na nuvem, na TV. Então, você não precisa mais do console de videogame. Que interessante. Que é um mega sucesso. A gente lançou isso agora, há poucos meses atrás. Tá? É o Cloud Gaming, né? Que tá... Então, essa é para aí que vai o negócio. Game, e a gente tem uma entrega de publicidade ali também no Game Hub. Aí a gente consegue fazer a leitura, entender que jogos se jogam, quem é esse consumidor, tal. Então, consegue ser muito preciso na segmentação, tudo em favor do anunciante. Aí, pensando aqui, né, neste mercado que está sendo criado, com as possibilidades novas de áudio e de vídeo, que desafios que vocês encontram por parte do mercado publicitário para comprar o que vocês oferecem, porque vocês têm aí ouro nas mãos, né? Que vocês têm dados, vocês conseguem rastrear essa jornada, enfim. Eu posso falar, dos desafios de áudio, né? Acho que é primeiro dar visibilidade do tamanho desse consumo, né? Quase 90% de todos os internautas, etc. E aí, diferente do ecossistema de vídeo, o de áudio, ele acho que é ainda mais complexo. No de vídeo você tem bastante players, né? Tem, sei lá, 50, 100 players, né? Quando a gente fala de áudio, só no Brasil são 5 mil rádios, né, brasileiras, todas elas digitalizadas. Então são 5 mil players, publishers diferentes. Além disso, tem os serviços de streaming, né? Tem Spotify, o Spotify, por exemplo, tem, sei lá, 30, 40 milhões de usuários no Brasil. Quer dizer, ele tem muito grande, mas ele pega um pedaço ali, 20, 30%, 35% de todo o consumo de música, né? É 1/3, né? Ainda tem um negócio muito maior. Então, tem essa complexidade. E aí eu acho que a outra... então, dá visibilidade para isso, né? E o outro desafio que a gente tem é a gente mostrar que temos métricas também em áudio, apesar de não ter clique, etc. O brand lift, o store footfall, store visit lá, a atribuição, enfim. Então, é isso. E aí o terceiro desafio, acho que é trazer o criativo pro áudio, né? Eu acho que o criativo, ele gosta muito de imagem, ele gosta muito, né, de fazer um vídeo. E eu acho que até acho que tradicionalmente, né, a mídia em rádio é muito varejo local, né, muito aquela coisa do compre já, etc. Mostrar para esses criativos que você pode fazer muita coisa diferente, etc., com áudio, né? Teve um spot da FedEx
que ganhou prêmio em Cannes, que era um spot de 3 segundos, que ele falava FedEx de um lado e DHL do outro. E FedEx é mais rápido que falar do que DHL, tá vendo? Assim, tá vendo? Até aqui a gente é mais rápido em tudo, entendeu? Fantástico. E foi um spot de 5 segundos. Quer dizer, então, e trabalhando essa coisa do áudio pro digital, que você pode brincar com o esquerdo e o direito, você pode ter um spot só para homem, um spot só para mulher, quer dizer, você pode brincar com esse criativo, né? Então, acho que no comitê de áudio, esse ano, inclusive, a gente está trabalhando para um guia de melhores práticas para criarem áudio, né? Então, acho que são esses 3 pontos aí que eu diria. Para você desbravar esse mercado. E no seu caso, Écio? Eu acho o seguinte, se a gente olhar a história, né? A TV sempre teve uma importância muito grande para a publicidade, né? Reinou absoluta durante muito tempo. Então, impacto, a tela grande, áudio, vídeo, né? Emociona. E foi assim durante muito tempo. Mas quando você fala em métricas, deixava um pouco a desejar. Era sempre a posteriori, né? Tinha que fazer pesquisas e tal. Aí veio o digital. Então, naquela época que a gente começou ali, o digital trouxe muito para esse mundo a questão das métricas. Mensurar, clique, né? Retorno, ROI, etc. Tal. E deixava um pouco a desejar na outra parte que a TV sempre foi muito forte. O que eu vejo agora é o seguinte, o Connected TV, né, ela une o melhor dos 2 mundos. Então você tá lá, publicidade é vista, percebida, na tela cheia, tela grande, né, a maior tela que todos nós temos, e emociona, né, o áudio, né, legal. Então, um filme bem feito vai ser bem visto ali e tal. E traz também vários recursos da mídia digital, né? Então, otimização de campanha, as métricas todas, os cliques, a gente consegue tudo mídia programática, né? Segmentação com dados e tal, que a mídia digital trouxe, então a gente colocou isso. Então, a gente está no melhor dos 2 mundos. E aí, o desafio, então, é romper essa inércia que eu falava antes, de, olha só, temos um meio agora que tem com muito potencial, muita audiência, precisa romper essa inércia. Esse eu acho que é o maior desafio. Talvez, eu entendo que as marcas, talvez tudo que é novo gera um pouco de receio, né? Tem medo, as pessoas têm medo. Eu acho que não sabe como faz. É natural. Né? Acho que esse é um dos principais desafios, romper essa inércia, mostrar que esse negócio tem um grande potencial, os anunciantes começarem a acreditar mais nisso. Esse é um ponto. E um outro ponto, eu acho que também é uma questão de educação do mercado, de fazer melhor uso desse meio. Então, já que tem tudo isso, então o exemplo que você deu de FedEx, a gente tem um anunciante também que licenciou, foi um case bem legal, de usar o meio, né, com todo o potencial que ele tem. Então, ia ter o lançamento da 4ª temporada de Stranger Things, eles licenciaram, fizeram uma parceria, e acho que eu posso falar o nome do site, né? Pode. Então, Bis, né? Eles falaram, e aí fizeram uma campanha, porque, vou assistir uma campanha, vou assistir uma série, tá aqui o Bis, né? Eu vou comer. Então, eles fizeram uma criação muito voltada para Connected TV e tal, e foi um mega sucesso. Então, tem esse casamento, usar o melhor do meio, né? Assim, as características de cada meio, né? Com contexto e tal. Então, esses seriam os 2 pontos, eu acho. Que interessante. A gente já está se encaminhando para o final, passou muito rápido. Mas eu queria deixar aí uma última pergunta para vocês 2, já que vocês são pioneiros né, vocês têm esse perfil ao longo da trajetória de vocês e agora militando nessas 2 áreas, né, no áudio e no vídeo. Como vocês enxergam o futuro dessa experiência, né? Pro Tigre no áudio e pro Écio no vídeo. Tá. Não, acho que o futuro é super promissor, né? Quando a gente olha os números lá de fora, dentro de todo o digital cresceu, né? Eu tô falando dados do IAB US. O digital cresceu e dentro do crescimento digital, o maior crescimento foi o de áudio, né? E dentro do áudio, o maior foi o podcast. Então, isso são coisas que a gente olha, se espelha e acredita que vai acontecer aqui, né? A gente já vê isso acontecendo no lado de produções. Hoje em dia a gente tem muito mais produção de podcast. Acho que a gente tem, né? Tivemos aí a
A Mulher da Casa Abandonada, que foi um sucesso. Que e eu acho loucura, que né? e eu acho que, e não só isso, acho que tem vários outros conteúdos, né, nessa linha de storytelling sendo criados. Tem agora uma série até do Café da Manhã da Folha, né, com o Rodrigo Vizeu, que é o Passado a Quente, que ele começou a contar a história nossa, recente, né? Então, eu acho que isso tudo, né, são conteúdos muito bacanas de você ter em áudio, porque eu acho que você também só consegue contar aquela Mulher da Casa Abandonada, só poderia ser contada daquela forma. Ela não seria a mesma coisa, o mesmo impacto na TV, porque era o cara com o microfone na mão, né? Então, te dá umas agilidades aí. Então, à medida que você tem o consumo crescendo, né, a produção crescendo, o consumo crescendo e a tecnologia por trás, podendo inserir anúncios dinâmicos, né, dando uma facilidade na compra, né, do meio de áudio e as métricas, né, a gente vai acompanhar esse crescimento lá de fora também, né? Tem uma outra coisa que a gente não falou aqui, né, mas que a gente já tem dados super expressivos, são os smart speakers, né? Alexa, por exemplo. É verdade. Uma curiosidade, a gente comercializa também o podcast da CNN, né? O CNN, desde que eles começaram, a parte do podcast começou com a gente, então a gente está indo aí pro 3º ano. E hoje é uma audiência de 500 mil de downloads por mês, que para número de podcast é muito grande. E quase 60% desse consumo hoje é via Alexa. Olha que curioso. Então a gente tem mais de 250, 260, quase 300 mil pessoas escutando o podcast da CNN pela Alexa, né? Todo mês. E eu acho que isso vai aumentar também o consumo, né? Então a gente tá otimista. É promissor. Né? É promissor. E para você, Écio? Bom, eu sou fãzaço de podcast. Eu consumo muito, principalmente quando eu tô me exercitando. Eu saio para correr e tô sempre ouvindo. Ou algum programa de rádio que eu perdi que tá lá disponível. Então é bem legal. Eu acho que tem, de fato, um futuro super promissor. Assim como eu acho que a TV também, TV conectada, publicidade em TV conectada, mais do que promissor, porque acho que é um caminho sem volta. Não tem esse hábito que a gente adquiriu aí e se acelerou na pandemia, né? Remetendo ao começo da nossa conversa, não vai mudar. Só vai se intensificar isso, né? Então, acho que essa é os anunciantes têm uma grande oportunidade para continuar a conversa com essa audiência que eles têm, a conexão com essa audiência nesse ambiente de TV conectada, usando dados, usando todas as métricas do digital, só que agora na tela grande. Então, eu vejo com ótimos olhos, com super promissor. Hoje, por exemplo, a gente já tem só a base Samsung. Então, nós estamos falando de 14 milhões de aparelhos que estão habilitados para receber a publicidade. Se fizer uma conta aí simples de 2,7, 3 pessoas em média por domicílio, nós estamos falando que essa publicidade, hoje já, né, o que a gente faz, já impacta 40 milhões de pessoas. E isso só vai crescer. A gente está vendo, a gente está no ano de Copa do Mundo. Exatamente. Ano de vender TV. Ano de vender muita TV. Então, essa base só vai aumentar. Então, assim, não tem como voltar para trás, né? O que é ótimo. Então, a publicidade vai ser essa, daqui a alguns anos, e não muitos anos, né? Não estou falando de futuro, já é presente, mas isso vai ficar mais e mais intenso, mais e mais relevante daqui 1, 2 anos. Ai, que ótimo isso, né? E além de tudo, são conteúdos imersivos, né? Com uma retenção muito grande, né? Porque a gente fica um bom período, né? Não é uma a gente coisa... tá falando de entretenimento também. Você enfim, não é uma coisa que você pega e atravessa e é impactado, mas você tem um contexto e de um envolvimento emocional mesmo, isso né? Que você está falando é super importante, Regina, porque a gente está disputando a atenção. É a economia da atenção. É a atenção. Isso. E quando a gente está falando em televisão, diferentemente da TV tradicional, o consumidor que está na frente de um consumo de VOD ou streaming, ele escolheu ver aquilo. Ele parou na frente. A gente tem falando de formatos de publicidade, a gente tem alguns formatos de publicidade que são na própria plataforma das Smart TVs, no hardware mesmo, né? Então, tem uma barrinha ali onde você chama Smart Hub, onde você escolhe o aplicativo que você vai consumir, o que você vai fazer naquela televisão. Então, é a porta de entrada para qualquer coisa que você vai fazer no aparelho da Samsung, na TV Samsung. E aqui naquela barrinha, né, estão os aplicativos pagos, tá? O Samsung TV Plus, que é o nosso serviço de streaming gratuito, o FAST, né?
e tem ali também naquela barra um espaço de publicidade. Porque naquele momento, né, a atenção do consumidor, ele não clicou o controle remoto e foi olhar outra coisa, o celular dele, não. Ele está com a atenção dele toda dedicada àquela barra naquele momento. Então, aquilo, então, não é só a quantidade de pessoas, também é a atenção que eu consigo ter daquele consumidor. Então, isso é fundamental. E o streaming traz isso, né? Atenção. Você está maratonando, né? Você está ali, você fez uma escolha, exatamente. né? A gente tem várias pesquisas que mostram isso. As pessoas estão imersas naquele conteúdo, fez uma escolha, está consumindo, e aquilo, não só no conteúdo, mas também na publicidade associada àquilo, né, tem mais atenção. É um outro impacto, né? É um on demand, é a mesma coisa do áudio, exatamente. do podcast, porque você quando você entra no YouTube lá, você tá zapeando, você não sabe o que você quer ver. Agora não, eu tenho meia hora de esteira, não, vou escutar o programa tal, esse programa. E aí a atenção, né, e a aderência que você tem com aquele conteúdo, anunciante, é muito maior. Perfeito. Bom, eu aprendi muito hoje aqui. Agradeço muito, uma conversa ótima. Écio, obrigada. Obrigada, Tigre. Obrigado a você. Eu agradeço a audiência que está nos ouvindo também. E deixo aqui um convite para vocês ouvirem os Sempcasts nas plataformas de áudio e de vídeo também, porque a gente também tem os dois recursos. Muito obrigado pelo convite, foi ótimo o papo, passou muito rápido. Muito obrigada. Obrigado. Valeu, obrigado. O Sempcast é uma iniciativa do Semp, Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário. Eu, Regina Augusto, apresento e assino a finalização do roteiro, feito em parceria com a equipe da Vértice Inteligência. Produção Semp e Vértice Inteligência. O Sempcast é gravado nos estúdios da But First Coffee.